A imensa e ancestral calmaria da Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, era a única coisa em que a sargento da Polícia Militar Patrícia, Pati, Soares confiava agora. Não era meramente a ausência de som, era uma força física, um silêncio profundo e abrangente que parecia fazer a natureza brasileira prender a respiração. Este recanto isolado de Minas Gerais era um domínio de colossais araucárias centenárias e ipês antigos, cujos densos galhos estavam perpetuamente envoltos numa névoa atmosférica com aroma a pinho que difundia o fraco sol da manhã num brilho etéreo e pálido. As picadas na mata que patrulhava eram menos estradas e mais cicatrizes na paisagem, implacáveis trilhas de jipe abertas para a extração de madeira, de cascalho de quartzo afiado e terra escorregadia e molhada. Pati, uma ex-delegada de homicídios de São Paulo condecorada, tinha se exilado aqui 6 meses antes. O caos implacável e asfixiante da metrópole tinha se tornado insuportável após a morte trágica, brutal e ainda não resolvida em serviço do seu parceiro, o detetive Júlio Juba Siqueira. A memória passava em loop, o cheiro a asfalto encharcado pela chuva, o piscar do néon no rosto do criminoso, o silêncio final e horrível. Aqui, ela procurava uma cura geográfica para um ferimento psicológico, retirando-se para um patrulhamento rural solitário, onde as únicas exigências eram a manutenção de rotina e a chamada ocasional sobre invasores de sítios remotos, ou descarte ilegal de lixo na Mata Atlântica. A indiferença imóvel e intemporal da floresta fornecia o escudo perfeito para o seu trauma não curado. Ela conduzia a sua viatura policial SUV Ford Interceptor de alta resistência, cuja suspensão gemia suavemente contra o terreno irregular. Ela era a Unidade 7, um símbolo de ordem num mundo de serra mineira selvagem, mas por dentro, guardava ferozmente a frágil fortaleza da sua compostura. Tomou um gole lento e deliberado do seu café mineiro amargo e morno, o sabor potente e familiar a enraizando no momento presente. As suas mãos, calejadas e fortes, agarravam o volante, os nós dos dedos ligeiramente brancos por baixo do tecido rígido e escuro do seu boné institucional. O rádio ao seu lado sibilava com estática baixa e não urgente, o burburinho distante do comando abafado pelas notórias zonas de sombra de rádio do terreno montanhoso. Ela fazia um inventário mental detalhado: combustível, arma, kit de primeiros socorros e a inabalável sensação de pavor profissional que sempre acompanha uma calmaria profunda. Ela sabia, com base em anos a percorrer cenas de crimes complexos, que a paz mais profunda era muitas vezes o precursor aterrorizante do incidente mais significativo que alterara a vida. A tranquilidade não foi apenas perturbada, foi estilhaçada violenta e instantaneamente. Um movimento súbito e brusco no seu espelho retrovisor empoeirado era demasiado substancial, demasiado focado para ser um truque de luz ou um pássaro. Era um pequeno cachorro pastor alemão, incrivelmente pequeno e frágil contra a escala monolítica dos pinheiros antigos circundantes. Corria com uma determinação maníaca e impossível, um projétil peludo desesperado desafiando as próprias leis da exaustão e da física. Isto não era uma perseguição brincalhona, era um sprint total e em pânico, as suas pequenas patas agitando a terra, levantando um rasto de poeira fina no acostamento de cascalho da remota trilha de extração. As suas orelhas desproporcionais esvoaçavam descontroladamente, a cauda estava rigidamente baixa, mas o propósito singular no seu andar era hipnotizante, exigente e profundamente perturbador. O pé de Pati aliviou instintivamente o acelerador, deixando a viatura abrandar até engatinhar. Ela observou no espelho como o cachorro mantinha o ritmo sem esforço, a boca ligeiramente aberta num ofegar exausto e concentrado. Um vira-lata faminto à procura de um petisco, a sua mente racional tentou categorizar. Mas o pensamento dissolveu-se no instante em que ela parou a viatura completamente, o súbito e alto silvo de ar pressurizado dos travões ecoando nitidamente no silêncio absoluto. O cachorro não se aproximou cautelosamente da viatura. Correu diretamente para sua porta, o seu pequeno corpo tremendo violentamente, os seus inteligentes olhos âmbar-castanhos arregalados e cheios de uma urgência crua, inegável e de desespero quase humano.
Ladro uma vez, uma ordem aguda e estacato que ressoou com autoridade, depois virou-se imediatamente, fixando seu olhar na parede intimidante e impenetrável do denso bosque da Mantiqueira. Olhou para Patty, depois de volta para as árvores, estabelecendo claramente um vetor, uma instrução inegável. Patty fitou a criatura, o seu próprio ritmo cardíaco a acelerar rapidamente por baixo do tecido pesado do seu colete balístico. Isto não era um vira-lata faminto, era um mensageiro, um guia, uma entidade senciente a tentar transmitir uma informação crítica e salvadora. A concentração frenética e intensa nos olhos do cão contornou a sua mente racional e protocolar e falou diretamente ao instinto protetor profundo e primal que ela quase tinha enterrado desde a morte de Júlio. "O que precisas, pequeno soldado?", murmurou, a sua voz mal audível. O cachorro gemeu, um som agudo de intensa ansiedade, depois puxou gentilmente, mas insistentemente, com uma pata enlameada à perna das suas calças de uniforme, olhando para o seu rosto com uma súplica tão poderosa que transcendia o mero comportamento animal. Ela examinou a área desolada novamente, sem casas, sem veículos, sem sinais de atividade humana, apenas as árvores intermináveis e imponentes. Estavam claramente numa zona de sombra de rádio em terreno montanhoso profundo. Patty sabia que o protocolo do departamento era explícito: ficar, comunicar a localização por rádio e aguardar o controle de animais ou reforços. Mas o silvo estático do rádio era um testemunho zombeteiro do fracasso do protocolo, e o desespero cru nos olhos do cão oferecia uma ordem diferente e mais poderosa. Ela tomou a decisão não convencional e eticamente justificada: o protocolo era irrelevante quando uma vida podia estar em risco. Agarrou rapidamente a sua lanterna de alta potência, verificou o assento da sua arma de serviço no coldre, uma Sig Sauer P229, e empurrou a porta para abrir. As suas botas de patrulha pesadas aterraram suavemente no cascalho. "Está bem, mostra-me, pequeno guia", sussurrou, a sua voz a endurecer com resolução. Ela gravou as coordenadas GPS exatas da viatura na sua memória interna, respirou fundo o ar frio com aroma a pinho e seguiu o pequeno e desesperado cachorro pastor alemão para o silencioso e aterrorizante labirinto da floresta. Estava plenamente consciente de que estava a arriscar a sua carreira, talvez a sua vida, na determinação inquebrável e misteriosa de um cão pequeno. Sair da estrada e entrar no abraço denso e acidentado da floresta foi como entrar num mundo mergulhado num crepúsculo perpétuo. A luz foi instantaneamente reduzida a finos e dispersos feixes dourados que lutavam para penetrar no denso dossel, dançando erraticamente no chão espesso e musgoso. As botas de patrulha pesadas de Patty afundaram ligeiramente no solo da floresta aromático e úmido, rico no cheiro a pinho, decomposição úmida e um leve e perturbador aroma a algo metálico. Herói, o cachorro, como ela o nomeou mentalmente, movia-se com um propósito singular e surpreendente, exibindo o passo focado de um cão de trabalho treinado. Ele serpenteava habilmente entre os troncos de árvores enormes e cobertos de musgo, parando a cada 10 metros para olhar para trás, o seu gemido baixo e contínuo a funcionar como uma âncora acústica, garantindo que a sua pesada forma humana ainda seguia o seu caminho desesperado. A jornada tornou-se um exercício de triangulação sensorial de alto estresse. Cada som era agudamente amplificado: o estalo nítido de um raminho seco, o sussurro nervoso de sabiás invisíveis no alto, o som distinto da sua própria respiração acelerada e o ofegar persistente e excitado do guia. Patty lutou contra a vegetação espinhosa, o seu uniforme durável e resistente à abrasão a prender na casca áspera e nas agulhas afiadas. A sua mente profissional, aperfeiçoada por anos de investigações processuais complexas, começou a sua metódica recolha de dados. Ela procurou microevidências, raminhos partidos, marcas de arrasto e folhagem perturbada, confirmando que este não era um caminho natural. Ela executou um monólogo interno detalhado, anotando a direção da bússola e a distância estimada percorrida. A cerca de 400 metros, perto de um tronco enorme e desenraizado com solo recentemente revolvido pela erosão, ela notou os primeiros sinais antropogênicos indiscutíveis.
O solo aqui estava relativamente limpo, um pedaço de lama úmida e compacta onde Herói tinha parado, farejando intensamente. Patty agachou-se, ignorando a dor nos joelhos. Na lama, ela viu rastros de pneus tênues, quase apagados, não os pneus largos e espaçados de um caminhão de caça 4x4, mas a impressão mais fina e superficial de um sedã padrão. O padrão era irregular, marcado por deslizamento, consistente com um veículo a perder tração durante uma derrapagem violenta. Mais alarmantes eram as subtis perturbações do solo que se estendiam a partir dos rastros de pneus, marcas de arrasto tênues, irregulares e superficiais. Eram demasiado estreitas para serem um tronco caído, demasiado irregulares para serem pegadas de animais e demasiado lineares para serem aleatórias. Pareciam precisamente algo pesado e rígido que tinha sido arrastado recentemente pelo solo da floresta por esforço humano. Os seus instintos de treino policial transitaram de observação para processamento de alerta máximo. Este não era um trilheiro perdido, este era um local de incidente crítico oculto pela topografia natural e cobertura densa. O peso emocional do lugar mudou de uma solidão desconfortável para uma apreensão profunda e acionável. Ela agarrou seu rádio portátil e pressionou o botão de transmissão novamente, esperando que a ligeira mudança de elevação a ajudasse a romper a zona de sombra da sinal 7. Central, aqui é a unidade 7, Sargento Soares. Estou aproximadamente a 700 metros da estrada vicinal 119, seguindo um K9 em perigo para um possível local de incidente. A observação inicial mostra tênues rastros de derrapagem de veículo e perturbação deliberada do solo. Repito, tenho evidência visual de um incidente. Solicito verificação da sinal 7 e reforço imediato. Em espera de confirmação visual. Apenas estática áspera e quebradiça respondeu, um som morto, plano e persistente que lhe martelou o isolamento. O abraço denso e acidentado da floresta tinha formado um apagão de comunicação total. Ela praguejou por baixo, guardando o rádio inútil, sabendo que estava agora numa operação de busca e salvamento a solo e não sancionada. O cachorro gemeu novamente, um som agora claramente misturado com medo profundo, e levou-a por uma encosta íngreme, traiçoeira e escorregadia. O terreno selvagem era implacável, forçando Patty a apoiar as mãos nas árvores para manter o equilíbrio. O ar ficou estranhamente silencioso, mais frio e pesado, transportando aquele aroma metálico perturbador mais distintamente agora, um cheiro que Patty identificou profissionalmente como sangue oxidado, levemente mascarado pelo poderoso aroma à terra molhada e pinho. Herói diminuiu o ritmo, o seu andar tornando-se cauteloso, quase triste. O seu pelo tremia violentamente, as suas orelhas inteligentes baixas, o seu ladrar frenético reduzido a um som baixo e contínuo de lamento que parecia chorar por algo que estava por vir. Patty ajoelhou-se rapidamente, verificando o assento da sua arma novamente. Passou uma mão tranquilizadora e enluvada pelas suas costas trêmulas. Está tudo bem, estamos quase a chegar, murmurou, o ritual de calma profissional destinado a ancorar ambos. Ela sabia, com certeza arrepiante, que este tremor sinalizava que estavam agonizantemente perto da fonte da sua profunda angústia. Ele libertou-se e disparou para a frente, guiando-a à volta de uma rocha enorme coberta de musgo e para uma pequena e inesperada clareira na floresta. A luz aqui estava severamente diminuída, filtrando-se pelas grossas agulhas de pinho como luz de velas doentia e ineficaz. E então ela viu o quadro, meio escondido por fetos e um pedaço de terra solta e recentemente mexida. A horrível evidência da tragédia humana indescritível limpou instantaneamente os passos processuais da sua mente, deixando apenas pavor visceral, cru e choque. Patty parou morta, o peso do momento pressionando-a contra a terra úmida. O silêncio era absoluto, uma força esmagadora e opressiva. O aroma metálico estava agora nauseabundamente forte, inconfundível por baixo do perfume orgânico da floresta. A evidência da violência profunda e revoltante da negligência foi revelada de forma nua. Um carrinho de bebê virado, um modelo de plástico barato, virado de lado. Faltava uma roda inteira,
e o cabo de alumínio estava dobrado e torcido num ângulo impossível, sugerindo que tinha sido descartado com força extrema ou trauma. Arranhões escuros e frescos manchavam a estrutura metálica, provavelmente por contato com pedras ou raízes de árvores durante um impacto violento. Uma pequena manta rosa, amassada, rasgada e pesadamente encharcada em orvalho frio da manhã e lama escura, parcialmente submersa perto do carrinho. Era claramente feita de um material sintético leve, oferecendo proteção mínima contra o ar gelado da montanha. O desapego profissional de Patty dissolveu-se numa onda fria e imediata de pavor puro e nauseabundo. Marcas de arrasto distintas, consistentes com as que ela tinha notado antes, levavam do carrinho de bebê danificado para um pedaço específico de terra recentemente mexida, mesmo para além da borda da clareira. O solo ali parecia irregular, coberto apressadamente, desorganizado, evidência de ação rápida e desajeitada. Herói, o pequeno pastor alemão, correu diretamente para aquele local. Começou a esgravatar freneticamente a terra, os seus ganidos agudos e penetrantes a intensificarem-se num som de desespero cru e descontrolado. A sua ação frenética e inegável foi uma instrução final e clara. Patty agachou-se, as mãos a tremer incontrolavelmente dentro das luvas, o estômago a contorcer-se com terror imediato e esmagador. Enquanto ela varria o solo frio e solto, tentando manter a sua respiração uniforme, um som perfurou o silêncio opressor, suave, frágil, quase impossível de registrar acima do zumbido nos seus ouvidos. Era um fraco, desesperado choro humano ofegante. É um bebê, Patty engasgou, as palavras trêmulas e densas de incredulidade. A realidade era tão horrível, tão fora dos limites da decência humana, que parecia um pesadelo em que ela tinha entrado. Adrenalina pura e cega surgiu através dela. Todo o pensamento de protocolo se desvaneceu, substituído pela necessidade primal e visceral de salvar uma vida. Ela rasgou as luvas, caiu totalmente de joelhos e rasgou o solo congelado com as mãos desnudas, juntando-se aos esforços de escavação frenéticos e febris de herói. Lama escura e fria voou enquanto ela cavava, impulsionada pelo volume crescente dos diminutos e desiguais suspiros humanos ofegantes. Continua a cavar. Não pares. Encontra a fonte. Júlio, ajuda-me. O mantra martelava no seu crânio, o nome de Júlio, uma oração desesperada. Os seus dedos atingiram algo suave, depois ligeiramente rígido. Ela limpou um punhado final e maciço de terra e congelou. Tinha descoberto uma pequena borda enlameada da manta rosa, e depois, horrivelmente, uma diminuta, pálida e congelada mão. Oh, meu Deus, ela ofegou, um sussurro cru e quebrado de terror e incredulidade. Ela limpou suavemente o resto do solo da cabeça e do peito. Trabalhando com a precisão súbita e impecável do seu treino de triagem de emergência crítica, ela levantou cuidadosamente a criança hipotérmica, severamente desidratada, mal com 4 meses, do solo frio e úmido. Os lábios do bebê estavam de um preocupante azul cianótico pálido, a sua pele manchada, a sua respiração perigosamente superficial e rápida. Estava viva, mas agonizantemente perto da falha de órgãos devido à exposição extrema ao frio. Herói sentou-se sobre os seus quartos traseiros, a cauda a abanar suavemente e cansada, um ganido baixo e exausto a escapar-se dele, os seus olhos âmbar fixos na criança como se perguntasse, o resgate finalmente acabou? O tempo colapso numa visão de túnel aterradora focada inteiramente na pequena e frágil vida nos seus braços. Ela registrou o frio brutal imediatamente, o tipo de frio úmido e penetrante que mata rapidamente. Ignorando a dor nas suas próprias mãos congeladas, ela rasgou imediatamente os fechos frontais do seu casaco de uniforme policial, tirando-o. Ela envolveu a criança a tremer firmemente no material pesado, puxando o bebê para perto do algodão fino da sua camisa de serviço, utilizando o seu próprio corpo como uma fonte de calor vital para contrariar o rápido início da hipotermia fatal. O bebê gemeu, um som frágil e ofegante que rasgou o coração de Patty. Estás a salvo agora, meu amor. Eu tenho-te, Patty murmurou, embalando suavemente.
Esta vida minúscula e frágil, um milagre retirado de um túmulo frio e silencioso por um cão, estava a lutar com todas as suas forças, e Patty seria o seu escudo. Ela tinha que quebrar o silêncio da comunicação. Ela precisava de se mover, agora. Agarrando o bebê firmemente, ela subiu cambaleando para o terreno ligeiramente mais alto. Forçou-se a falar no rádio com autoridade profissional, apesar do medo que lhe engrossava a voz. Central, aqui é a Sargento Patrícia, Unidade 7. Recuperei uma criança viva, sexo feminino, idade aproximada de 4 meses. Estado crítico, hipotermia grave. Estou a mover-me rapidamente para a picada principal para o ponto de extração. Solicito extração médica imediata, notificação de centro de trauma nível I, e múltiplas unidades de patrulha para a segurança da cena e busca por suspeitos ou vítimas adicionais. Repito, o bebê está vivo, mas em estado crítico. O tempo é crucial. As minhas coordenadas são: o sinal aguentou. Uma voz firme e profissional respondeu: recebido, Unidade 7. Sargento, tem autorização total. Notificação de trauma iniciada. Ambulância, tempo estimado de chegada 4 minutos. 2 unidades de patrulha desviadas. Mantenha-se em movimento. Mantenha o bebê aquecido. Fez um bom trabalho, sargento. A distinta, bela e promessa salvadora de vidas de sirenes distantes começou logo a cortar o ar pesado da floresta. Patty agarrou Baby Esperança, o nome solidificado na sua mente como um juramento, e começou o sprint frenético de volta para a estrada principal, herói correndo ferozmente ao seu lado, o seu dever completo mas a sua vigilância inabalável. O som das sirenes que se aproximavam foi a experiência acústica mais bonita da vida de Patty. A ambulância do SAMU chegou, pneus a cuspir cascalho, parando bruscamente ao lado da viatura abandonada de Patty. 2 paramédicos, cujos movimentos eram aperfeiçoados por anos de experiência em trauma rural, reconheceram imediatamente a gravidade da situação. Patty recusou-se a entregar o bebê até que o paramédico líder, um homem chamado Caio, estivesse posicionado e pronto. Hipotermia, severamente desidratada, lábios cianóticos, Patty debitou os dados críticos de triagem com precisão. Respiração superficial, pulso fraco e filiforme. Encontrada semi-enterrada. Precisa de calor, rápido. Caio assentiu, pegando habilmente na criança e iniciando os protocolos de salvamento imediato. Oxigênio de alto fluxo, mantas térmicas grossas e acesso intravenoso rápido para estabilizar a temperatura central. Patty finalmente permitiu-se uma expiração ofegante e tremendo, a drenagem súbita de adrenalina deixando-a fraca e completamente abalada. Momentos depois, chegou uma viatura da Polícia Civil de alta resistência, seguida por um sedã separado que transportava o delegado Fernando Dantas, um investigador atarracado e eficiente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA. Dantas era profissional, mas o seu rosto estava fixo numa máscara cética. Sargento Soares, disse Dantas, os seus olhos a examinarem a lama no rosto e nas mãos de Patty. Explique-me isto de novo. A senhora afirma que este cachorro, este pastor alemão, a guiou para fora da estrada, pela mata, até este local exato e oculto. Eu afirmo, delegado, Patty confirmou, a sua voz recuperando a força. Ele é uma testemunha essencial. Ele não me guiou apenas, ele agiu com intenção. Observei tênues rastros de derrapagem de veículo e marcas de arrasto claras e distintas que levam da trilha principal para a área da descoberta. Enquanto Patty fornecia um relatório meticuloso da ação do guia K9 e detalhes sobre as características topográficas da cena, o delegado Dantas dirigiu as unidades de patrulha recém-chegadas para estabelecer um perímetro e segurança da cena, instruindo-as a bloquear a remota picada de extração do acesso público. Enquanto a ambulância acelerava em direção ao centro de trauma nível I mais próximo, levando esperança e a promessa de cuidados intensivos, a investigação começou para valer. A equipa de perícia de Dantas, utilizando equipamento especializado como um drone portátil para mapeamento aéreo e radar de penetração terrestre, GPR, moveu-se metodicamente, estabelecendo uma grelha GPS precisa em torno do local do incidente.
Soares, essas marcas de arrasto que a senhora encontrou, disse Dantas, apontando para as fotos aéreas exibidas num tablet robusto. Elas desviam num ângulo mais agudo do que um simples veículo a virar. Indicam um vetor forçado. Precisamos encontrar o veículo envolvido. Um perito criminal gritou da vegetação perto dos rastros de pneus que Patty tinha detetado inicialmente. Delegado, Sargento Soares, encontramos isto, um pedaço de guarnição cromada, arrancado de forma limpa. Parece um emblema de marca de um sedã antigo. E temos evidência maciça de uma deflexão do veículo logo após a curva. Seguindo o caminho desviado, mais profundamente no matagal particularmente denso, eles localizaram a evidência devastadora, os destroços prateados e retorcidos de um sedã, a sua parte frontal enrolada no tronco de um enorme pinheiro caído centenário. O carro estava esmagado, a sua estrutura comprometida, o para-brisas estilhaçado numa teia de violência. A visão era instantaneamente reconhecível como uma colisão fora de estrada de alto impacto que tinha ocorrido em velocidade. O coração de Patty afundou. Foi um acidente, então, ela sussurrou, atenção a escoar numa nova onda de tristeza. Não foi um abandono intencional nesse sentido. Dentro do interior amarrotado e encharcado pela chuva do sedã, localizaram uma bolsa por baixo do painel de instrumentos. Dantas usou luvas para recuperar uma carteira de identidade. O nome era Aline Barros, 28 anos, mãe solteira de uma cidade a 2 estados de distância. Na carteira, uma pequena fotografia laminada confirmou a intuição anterior de Patty. Uma jovem sorrindo abertamente, segurando uma recém-nascida, e sentada ao seu lado, o mesmo cachorro pastor alemão, Herói, que agora estava sentado paciente e solenemente fora dos destroços. Ela deve ter perdido o controle durante o temporal de há 2 noites, teorizou Dantas, examinando os danos. O cascalho de quartzo escorregadio combinado com a velocidade e a escuridão. É uma combinação fatal nestas picadas montanhosas de extração. Patty caminhou em direção aos destroços. Herói gemeu suavemente, pressionando o seu nariz contra o metal retorcido da porta do carro, um sinal inconfundível e de partir o coração de tristeza e reconhecimento profundo. Ela não a abandonou, delegado, Patty afirmou, as lágrimas a picar-lhe os olhos. Ela fez a única coisa que conseguiu pensar para a salvar da hipotermia fatal e da tempestade. Ela estava ferida, com concussão e a morrer, mas passou os seus últimos momentos a proteger a sua filha. A equipa de perícia localizou uma pequena e delicada pulseira de prata perto da porta do lado do condutor, meio enterrada na lama. Tinha 2 pequenos pendentes, um em forma de coração, o outro requintadamente gravado com o nome Esperança. Esse é o nome do bebê, Patty murmurou, o nome ligando para sempre esta tragédia ao milagre da sobrevivência. A evidência confirmou o ato final, desesperado e abnegado de amor maternal de Aline Barros. Ela tinha abrigado o bebê numa cavidade, cobrindo-o com a manta e uma fina camada de terra, esperando que um transeunte ou uma equipa de resgate encontrasse a criança antes que o frio a matasse. Quando não conseguiu acordar, o seu leal companheiro, Herói, assumiu a sua missão sagrada. Ele caminhou quilômetros de mata escura e traiçoeira, sozinho, ferido e aterrorizado, procurando um humano capaz de intervenção, uma sargento da polícia militar, e guiou-a diretamente de volta ao local exato e oculto. O vínculo era inquebrável, a lealdade absoluta. A chuva regressou enquanto a equipa de perícia concluía o processamento da cena. A floresta estava agora pesada com a profunda tristeza do sacrifício de Aline Barros. Herói sentou-se tranquilamente ao lado de Patty, o seu pelo emaranhado e molhado, os seus olhos âmbar refletindo o profundo esgotamento do seu calvário. O delegado Dantas reviu o relatório final com uma expressão solene. Causa da morte confirmada, traumatismo por força contundente e hipotermia grave subsequente. Sem sinais de luta ou entrada forçada. A mãe provavelmente sucumbiu a lesões internas pouco depois do acidente. A sobrevivência da criança é, francamente, estatisticamente impossível sem as ações do cão. Ele limpou a garganta, o seu profissionalismo a lutar com o peso emocional do caso.
Precisamos de tratar do pastor alemão, sargento. Como ele é tecnicamente um vira-lata, faremos arranjos para que o canil municipal o recolha. Eles garantirão que ele seja alojado e cuidado até que o protocolo de adoção seja concluído. A cabeça de Patty levantou-se bruscamente, o seu esgotamento instantaneamente substituído por uma determinação feroz, protetora e inabalável. A memória da mão fria e final de Júlio na sua passou pela sua mente, a impotência absoluta. Ela não permitiria que esta criatura, este sentinela de esperança, sentisse esse abandono. Não, delegado, ela disse firmemente, a sua voz constante e absoluta, elevando-se acima do tamborilar da chuva. Isso não vai acontecer, ele não vai para um canil. Ele passou por mais trauma do que qualquer um de nós. Ele saiu de um acidente fatal, encontrou uma policial numa zona de sombra de rádio completa e salvou a vida de um bebê. Ele não é um vira-lata. Ele é herói. Ele é uma testemunha e uma parte essencial deste caso. E ele está a vir para casa comigo. Dantas fez uma pausa, olhando para o cão diminuto e enlameado, depois para o rosto determinado de Patty. Ele viu a emoção genuína e crua, o primeiro sinal de verdadeira conexão que ele tinha testemunhado nela desde a sua transferência. Ele reconheceu uma companheira sobrevivente a marcar um novo limite. Sargento Soares, ele disse lentamente, tirando um formulário separado, as regulamentações estaduais exigem uma retenção de 72 horas e uma avaliação de comportamento para qualquer animal envolvido num incidente crítico. Mas dadas as suas ações documentadas, podemos acelerar o procedimento de testemunha K9. Eu vou autorizar pessoalmente que ele seja um pupilo policial temporário sob os seus cuidados imediatos. Processaremos a documentação de adoção permanente assim que a retenção obrigatória for concluída. Considere-o evidência do melhor tipo possível. Patty exalou um suspiro longo e lento de profundo alívio misturado com tristeza. Ela ajoelhou-se e levantou o herói nos seus braços. O cão aninhou-se imediatamente contra o seu peito, soltando um suspiro profundo e cansado de absoluta segurança e contentamento. Está seguro agora, pequeno parceiro, ela murmurou, as palavras carregadas de emoção. Os dias seguintes foram um borrão de papelada, testemunho emocional e processamento necessário. Herói foi oficialmente designado como uma testemunha K9-chave e colocado aos cuidados pessoais da Sargento Soares. O seu exame físico revelou hematomas graves e lacerações menores, testemunho dos quilômetros que ele tinha caminhado pela vegetação. A história do milagre do cachorro resgatador e da sobrevivência de Baby Esperança explodiu nas notícias nacionais, impulsionada pela narrativa da lealdade K9 inquebrável. Jornais, apresentadores de notícias nacionais e plataformas digitais online aclamaram-no universalmente como a história de resgate animal mais significativa da década. Mas para Patty, foi uma salvação profundamente pessoal. Ela instalou uma cama nova e macia para cão ao lado da sua, comprou-lhe uma coleira resistente gravada com Herói, Sentinela, e começou o processo lento e árduo de vínculo físico e emocional. O vazio deixado pela morte de Júlio não desapareceu, mas foi finalmente preenchido por uma presença, um peso quente e constante que simbolizava a esperança e a redenção. Enquanto Patty se concentrava em reabilitar Herói, a sobrevivência de Baby Esperança dominava os meios de comunicação locais. Contra todas as probabilidades esmagadoras, ela tinha estabilizado no centro de trauma nível I. Os médicos ainda se maravilhavam com a resiliência fisiológica necessária para sobreviver a um período tão prolongado de hipotermia extrema e exposição. Eles creditaram a triagem de calor corporal imediata de Patty e, claro, a intervenção oportuna do cão. Patty organizou uma visita privada na enfermaria do hospital assim que Herói foi liberado pelo veterinário e a retenção legal foi levantada. Ela caminhou para a ala tranquila, Herói trotando calmamente ao seu lado com a sua nova trela, a sua presença uma força imponente, mas gentil. Quando o bebê diminuto, embrulhado firmemente numa incubadora, foi trazido, as enfermeiras observaram com reverência silenciosa. No momento em que Herói se aproximou do berço, os olhos do bebê agitaram-se. Ela soltou um pequeno som de contentamento.
Herói colocou suavemente a cabeça no bordo da incubadora, os seus olhos fixos na criança, um ar avassalador de custódia protetora a envolvê-los. Ela lembra-se dele, sussurrou uma das enfermeiras, com lágrimas a brotarem nos olhos. Ela deve lembrar-se dos batimentos cardíacos dele, do cheiro dele, a única coisa constante ao lado dela no escuro. Patty observou, uma onda de emoção profunda e purificadora a percorrer o seu corpo. Ela sabia que o vínculo era real, forjado nas circunstâncias mais aterrorizantes imagináveis. Herói foi o primeiro sentinela da bebê, o seu primeiro protetor. A vida profissional de Patty mudou fundamentalmente. O seu patrulhamento rural solitário tornou-se uma parceria. Herói obteve estatuto não oficial de sentinela K9 dentro da unidade de patrulha da Serra da Mantiqueira. Ele andava no banco do passageiro da viatura de alta resistência, a sua presença um consolo silencioso para Patty e uma curiosidade para as poucas pessoas que encontravam nas picadas remotas de extração. Os outros sargentos, inicialmente céticos, rapidamente passaram a respeitar a inteligência e o comportamento gentil do cão. A senhora arranjou um verdadeiro parceiro, Patrícia, disse o seu comandante, dando-lhe um tapinha no ombro. Ele é melhor a farejar problemas do que qualquer radar. Patty começou a alavancar os instintos naturais de Herói. Eles concentraram as suas patrulhas na identificação de locais de descarte ilegal de lixo e no rastreamento de trilheiros perdidos, trabalho simples e redentor que curou lentamente o trauma profissional do seu passado. Ela começou a falar de Júlio novamente no tempo passado, mas sem a dor emocional paralisante. Herói não tinha substituído Júlio, mas tinha finalmente dado a Patty uma nova missão e uma razão para confiar nos seus instintos novamente. Ela também começou a manter um novo diário. Não um registro policial, mas uma narrativa pessoal a detalhar a sua nova vida. Pensei que vim para aqui para enterrar os meus fantasmas, ela escreveu uma noite, acariciando a forma adormecida de Herói. Percebo agora, vim para aqui para encontrar um anjo na lama, um que me mostrou que a lealdade verdadeira transcende as espécies e que milagres redentores são possíveis mesmo no deserto mais profundo. O caso de Baby Esperança chegou a uma resolução suave. O processo legal confirmou que não havia família imediata disponível ou adequada para a tutela. Após cuidadosa consideração pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o bebê foi colocado com uma família adotiva amorosa e permanente numa comunidade estável e próxima. A família foi totalmente informada da incrível história de resgate K9 e prometeu manter vivo o nome Esperança e a memória da sua mãe, Aline Barros. Patty e Herói foram convidados para uma cerimônia privada. Os novos pais, esmagados pela gratidão, compreenderam o profundo e inquebrável fio que ligava a Sargento, o cão e a sua filha. Enquanto saíam da cerimônia, Patty parou. Ela olhou para os imponentes e silenciosos ipês que ladeavam a rua. A floresta parecia menos um túmulo agora, e mais como um santuário. Anos se passaram. Herói cresceu e tornou-se um magnífico, elegante e poderoso pastor alemão de trabalho, o seu pelo da cor de zibelina escura. Patty tinha sido promovida a supervisora de patrulha rural, mas ela ainda conduzia as estradas secundárias com frequência, sempre com o Herói a andar fielmente no banco do passageiro, a cabeça erguida, as suas orelhas a perscrutar perpetuamente a Serra Mineira selvagem. Todos os anos, no aniversário do resgate, o dia que Patty chamava em privado, o dia do juramento, ela fazia uma peregrinação. Ela conduzia a viatura de alta resistência para a secção remota e específica da estrada de extração abandonada, estacionada ao lado do imponente pinheiro caído onde Aline Barros tinha colidido tragicamente. Um pequeno e humilde memorial agora estava na base do pinheiro. Não era sancionado oficialmente, mas a comunidade local e a unidade de patrulha mantinham-no imaculado. Uma pequena placa de latão estava gravada com as palavras poderosas: Aline Barros, o último voto de uma mãe. Testemunhado fielmente por Herói. Patty sentava-se no chão, encostada à casca fria. Herói caminhava lentamente para o memorial, a sua cauda quieta, o seu nariz pressionado gentilmente contra a placa de latão, um momento silencioso e profundo de respeito pela mulher cujo sacrifício tinha forjado o seu destino.
Ele não estava de luto por uma morte, estava a honrar um vínculo. No segundo aniversário de Baby Esperança, Patty e Herói visitaram a linda casa da sua família. Esperança, agora uma criança pequena que andava, falava e era energética, com uma curiosidade feroz e olhos castanhos brilhantes que lembravam estranhamente os de Herói, correu para a porta. Ela ignorou todas as outras pessoas e foi diretamente para o cão. Não tinha medo dele, reconheceu-o. Ela atirou os seus pequenos braços à volta do pescoço de Herói. Herói baixou-se gentilmente para o chão, a sua cauda a varrer amplamente, as suas grandes orelhas eretas, aceitando o abraço dela com um ar de custódia protetora que nunca vacilou. Patty observou, lágrimas de alegria pura e redentora a traçarem caminhos nas suas bochechas. A conexão era inegável, um fio poderoso e inquebrável que ligava a sobrevivente e o Salvador, os seus destinos fundidos na lama fria do chão da floresta. A mãe pediu a Patty para falarem em privado mais tarde naquela noite. Patrícia, ela disse, a sua voz embargada pela emoção, nós lemos os relatórios. Sabemos que o milagre não é apenas que ela sobreviveu, mas que ele nunca parou de lutar por ela. Obrigada por o ter tornado parte da vida dela. Naquela noite, de volta ao seu lar tranquilo e quente, Patty sentou-se no seu baloiço do alpendre, a cabeça pesada e reconfortante de Herói a repousar no seu colo. As estrelas brilhavam intensamente sobre a natureza selvagem de Minas, e o único som era o ritmo profundo e contente da respiração de Herói. Ela abriu o seu diário privado pela última vez. Ela escreveu, não sobre os procedimentos ou o trauma, mas sobre a verdade profunda que tinha aprendido nas picadas remotas de extração. Pensei que vim para a Serra da Mantiqueira para escapar à memória do meu parceiro, Júlio. Pensei que vim para aqui para encontrar o consolo do silêncio absoluto. Em vez disso, encontrei uma urgência ensurdecedora, o latido desesperado de uma criatura pequena e corajosa que me ensinou que alguns vínculos se forjam não na alegria partilhada, mas no sacrifício partilhado. A lealdade K9 inquebrável de Herói não foi um ato aleatório, foi a promessa final e entregue de uma mãe moribunda. Ele entregou Baby Esperança à segurança, e ao fazê-lo, entregou-me de volta à vida. Às vezes, os anjos não chegam com asas brilhantes e majestosas. Às vezes vêm com patas pequenas, enlameadas e determinadas que carregam o peso de milagres transformadores e redentores. Ela fechou o livro, acariciou o pelo de Herói e olhou para as frias e belas estrelas. Ela já não era Patrícia Soares, a detetive de luto. Ela era a parceira de um sentinela, a guardiã de uma promessa, e estava finalmente, profundamente em paz. Se esta história tocou o seu coração, imagine quantas outras ainda temos para compartilhar. Inscreva-se no canal Contos de Pets, ative o sininho e acompanhe cada novo episódio de Coragem Canina, Lealdade Inquebrável e Segundas Chances. Porque toda vida merece ser lembrada.